Deuteronômio capítulo 32. Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o, como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo. E bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga,
e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs. Eu tenho sempre explicado essa palavra cãs, são os cabelos brancos. Então, o versículo 25 do capítulo 32 diz: por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cãs, quer dizer, como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargos têm. O seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra,
aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Quando eu leio esse capítulo 32 do livro de Deuteronômio, me dá uma tristeza. Eu fico triste porque Moisés tirou aquele povo todo do Egito, caminhou com ele 40 anos no deserto. Mas porque por um momento Moisés ele desobedeceu a Deus, quando pela segunda vez o povo clamou por água, que estava com sede e não tinha água para o povo beber, e Deus mandou que Moisés e Arão falassem à rocha. E eles feriram a rocha, eles tocaram na rocha. Era para somente eles falarem à rocha. E diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso de sobre a face da terra. No entanto, ele perdeu a paciência com aquele povo. Ele que clamou a Deus que não matasse aquele povo, que levasse aquele povo até a terra prometida. Ele pediu até que riscasse o nome dele do livro da vida se Deus não perdoasse aquele povo. Mas por causa deste momento que Moisés descuidou, se irou, perdeu a paciência, ele também perdeu o privilégio de entrar na Canaã terrestre. Eu tenho dito que ele entrou na Canaã celestial, mas na terra prometida, a qual Deus havia prometido ao povo de Israel, Moisés não entrou. Então, quando eu leio esse capítulo, eu fico meditando. Como nós temos que tomar cuidado. Por um pequeno momento, nós podemos perder uma bênção tão desejada na nossa vida. Precisamos vigiar. Olhar primeiro, vigiar e depois orar, para que nós não venhamos cair em tentação. Eu queria comentar sobre este capítulo, porque eu fico assim muito comovida na minha alma. Eu fico imaginando Moisés subindo aquele monte e sabendo que ali ele ia morrer. Ele até avistou a terra de longe, mas não entrou na Canaã terrestre. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Você que está ouvindo esta leitura, veja que é preciso ser obediente, temente a Deus, em todos os momentos da sua vida, da minha vida. Precisamos temer a Deus, obedecer a Deus e não dar ouvido à voz do adversário. Continue ouvindo a leitura da Bíblia. Agora você vai ouvir Deuteronômio, capítulo 33. A majestade de Deus. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras.
Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz, e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, e o aborrecem para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. E de Azer disse: bendito seja Azer, com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e, com a sua alteza, sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação,
e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os céus gotejarão o orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel! Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Que lindo! Moisés dirigiu esta palavra às 12 tribos de Israel. Que coisa mais linda! Nos seus momentos finais, ele teve para cada um uma palavra muito linda. É muito emocionante o final da vida de Moisés. Dá vontade de chorar. Capítulo 34. Moisés sobre o monte Nebo vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Amém. Assim você terminou de ouvir a leitura do livro de Deuteronômio, onde você pôde observar que Moisés verdadeiramente não entrou na Canaã terrestre. O livro de Deuteronômio tem 34 capítulos e 959 versículos. O que eu acho lindo aqui é quando Moisés está dando esta palavra, proferindo estas últimas palavras, abençoando Israel, abençoando as 12 tribos de Israel. Ele ali com aquele coração, eu imagino quanto amor Moisés sentiu por aquele povo todo. No versículo 4 deste capítulo 34 diz assim:
E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Olha que há 430 anos aproximadamente antes deste evento aqui, Deus havia dito para Abraão que aquela terra em que ele estava, Canaã, que a descendência dele iria para uma terra distante, peregrinar, que passaria por lá 400 anos, mas quis Deus que fossem 430 anos. E agora, Deus faz Moisés se recordar desta promessa, amados irmãos. Você que está ouvindo esta palavra, que coisa linda! Olha, 430 anos se passaram. E agora Deus diz para Moisés: olha, a terra prometida. Israel vai entrar. Eu quero te dizer, você que está ouvindo esta palavra, você vai também entrar na Canaã celestial. Veja com os teus olhos, pelos olhos da fé. Contemple pela fé a Canaã celestial que te espera. Não desista de ser fiel a Deus. Continue neste caminho. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque Deus tem promessa para a sua vida, como Ele tem para a minha vida. Eu vou perseverar. Eu vou lutar até o fim, para que ninguém venha tomar a minha coroa. Eu não quero contemplar de longe a Canaã celestial. Eu quero entrar nela. Mas para que isso aconteça, eu preciso perseverar fiel à palavra de Deus. E eu deixo esta palavra para você. Assim como o apóstolo João, na ilha de Patmos, exilado, ele contemplou a cidade santa, a Nova Jerusalém. Que você possa contemplar também e perseverar fiel ao Senhor. Continue ouvindo a leitura da Bíblia, não desista, não pare. Mesmo que alguma leitura, algum capítulo, você nem esteja entendendo absolutamente nada. Insista, ouça novamente, persevere. O Espírito Santo de Deus está conversando com você neste momento. Eu não sei, eu estou gravando estes 3 últimos capítulos de Deuteronômio. São 0h16 do dia 11 de novembro de 2010. Porque você vai ver no final da gravação que eu já terminei em data anterior, porque eu estou regravando alguns livros da Bíblia, alguns capítulos que tiveram problemas. Por isso a data difere. Mas eu não sei quando você vai ouvir. Mas o mesmo Espírito de Deus que está conversando comigo, que está me fazendo sentir a presença gloriosa dele, você também está sentindo agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te envolvendo e você vai lutar para entrar na Canaã celestial. Não desista, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, que você vai conseguir sim ouvir toda esta leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Muito obrigado, meu Senhor.